Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais a nossa live, né? Ó, enquanto o pessoal tá chegando, né? E a nossa convidada também vai chegar, eu quero falar para vocês que essa é uma primeira live, né? De uma série, né? Uma série de lives que nós vamos fazer. Então hoje é a primeira. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado aqui. E nós vamos conversar sobre vários assuntos diferentes. Então, você que está acompanhando hoje, né? Quero convidar você a ficar nessa live, que nós vamos falar sobre narcisismo, tá? Então nós vamos falar sobre narcisismo e daqui a pouco a nossa convidada vai entrar nessa live e nós vamos trocar uma ideia, conversar. Você já se relacionou com alguém narcisista? Já conheceu alguém narcisista? Coloca aí nos comentários, né? Coloca aí nos comentários qual a sua experiência que você teve com alguém narcisista, né? Lembrando que amanhã nós vamos entrar também ao vivo no nosso podcast às 3 horas da tarde com a Camila Rossado, e nós vamos ter quarta-feira também 1 hora da tarde, Daniel Penafirme, que é jornalista, nosso amigo também que vem conversar conosco. Lilian, faz a solicitação de chamada por vídeo. Eu vou aceitar aqui. A gente começa o nosso bate-papo. E você que está aí, fica comigo até o final. Vai ser um bate-papo, não vai ser muito demorado, né? Mas vai ser um bate-papo com a gente até o final, tá certo? Então, para você que está chegando agora, eu aceitei aqui. Deixa eu ver se você aceitou. Bom, aceitou. Oi, Lilian, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. E você, como vai, Thiago? Tudo certinho. Lilian, primeira coisa que eu quero falar com você é te agradecer pela presença nessa live. Te pedir desculpas pela correria, porque Imagina. esses dias foram muito corridos. Então, nosso objetivo era o seguinte, Lilian, e todo mundo que está assistindo aí a live. Nós temos um podcast que nós entramos aqui 2 vezes na semana. Nosso planejamento é pelo menos 2 vezes na semana entrar ao vivo, direto no estúdio. Só que existem alguns convidados que eu quero conversar, só que a distância impede desses convidados estarem no podcast, que é o caso do da Lilian. Então, ou seja, toda semana, tipo, ou segunda ou sexta-feira, eu quero reservar esse espaço para estar conversando com outros convidados que não podem estar aqui. A Lilian, eu encontrei a Lilian pelo TikTok. Na verdade, eu venho procurando esse assunto para trazer em debate aqui, para trazer essa conversa. E aí, dentro de todas as pessoas que falavam ali, eu te chamei, você respondeu e aqui nós estamos. Na semana que vem, eu vou estar recebendo também a Mônica Borges, uma psicóloga, no estúdio já do podcast, para falar exatamente sobre isso, sobre narcisismo. Então, você que está acompanhando a gente ao vivo, se você puder compartilhar com seus amigos essa live, mandar para quem você conhece e tal, eu te agradeço muito, e mandar a sua pergunta, né? Enfim, participar aqui com a gente. Exato. Mas, Lilian, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Então, eu não sou expert igual você, né? Mas eu venho pesquisando alguma coisa sobre o assunto, até para poder vir aqui e conversar com você sobre essa questão do narcisismo. E, perfeitamente. Assim, o narcisismo, na verdade, eu vejo que muita gente, como eu antes, né?
eu pegava uma coisinha só e achava que a pessoa era narcisista, né? Sim, Então, tipo, o narcisismo ele é um conjunto de características. exato, E às vezes a gente pega uma coisa só e rotula a pessoa, não, ela é narcisista. Sendo que, na verdade, exatamente. o narcisismo ele é um conjunto de fatores e eu queria que você explicasse melhor sobre isso. E não Perfeito. necessariamente um, que a gente imagina que a pessoa narcisista é aquele cara que está ali oprimindo a mulher num Exato. relacionamento, Sim, sim, que, por exemplo, é uma mulher que talvez apanha do marido em casa, é uma sim. mulher que não consegue sair do relacionamento. Beleza, é isso também, mas o Uhum. narcisismo talvez é uma coisa tão comum quanto você imagina, né? É. E você pode O que... encontrar um narcisista onde você menos espera e você nem se ligar que você está sendo vítima de um narcisista. Explica pra gente aí, Lili. Perfeito. Por isso que é tão importante saber o que é narcisismo, né? Boa noite, Thiago, boa noite, convidados. É um prazer imenso estar aqui no Papo Flanco. Uma das coisas que a gente precisa quebrar para a gente começar a nossa conversa, e você começou muito bem dizendo sobre uma característica apenas para o narcisismo, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é todos nós temos algumas características narcisistas. Não sei se vocês, convidados, sabiam disso, né? Se nós não tivéssemos algumas características autônomas de dentro, até mesmo chamadas como egoístas, nós todos seríamos Madre Teresa de Calcutá. Nós todos seríamos monges tibetanos. A gente abriria mão de tudo da nossa vida para servir ao próximo. E não é assim que acontece normalmente, certo? Então, nós temos, sim, algumas características, e assim como as características, é feito um espectro, né? Então, narcisismo não é uma doença, é um transtorno de personalidade onde existe um espectro. Então, digamos que a gente está ali num espectro de 1 a 7, certo? Os monges, as pessoas que abrem mão de toda a vida terrena para poder servir a um sagrado, que seja, é o nível 1. É aquela pessoa que abriu mão de tudo. Nós, seres mortais, somos o que a gente chama de um nível 3, vai dizer assim. Nós todos queremos ter uma vida confortável, né? Todos nós queremos ver o fruto no nosso trabalho. Então, você querer, né, galgar, ter expectativas boas, melhores na sua vida, é um nível saudável de narcisismo. Só que existe um ponto, e aí é o desse que nós vamos falar hoje, que é o 5 para cima, que é aquela pessoa que reúne algumas características que são imutáveis. E quando eu digo imutáveis, eu estou dizendo de algo que não há cura consciente, não há cura no momento, até o presente momento que estamos dizendo aqui em a pessoa retroceder, ou seja, se arrepender, voltar atrás. Olivia, É importante, só sim, te cortando um pouquinho. Você falou desses graus de narcisismo, né? sim, Então, por sim. exemplo, o que vamos botar que seria aceitável seria até o 5. Os 5 já são traços muito fortes. Eu diria que a gente estaria ali no 3, 4, né? Entendi. Nós réis Mas mortais. mesmo assim, até o 4, vamos botar, o 3, Sim, são pessoas que elas não reúnem um conjunto inteiro de narcisismo. Ela reúne nós chamamos. um ou outro traço de narcisismo. Por exemplo, quando a gente Exatamente. fala de narcisismo, a gente fala de um conjunto. Vamos botar que seja, vamos botar 10 características que Sim, eu estou conjecturando, mas vamos tá. botar que seja 10 características que você Perfeito. bota ali, não, essa pessoa é narcisista. Perfeito. Para a Dessas gente ter o 10, diagnóstico. a gente, como normal, nós temos aqui por exemplo, um egoísmo, Sim, 2, sim, 3, enfim. sim. Não temos É, as 10, né? exato. E você tocou num ponto muito interessante também, que foi o relacionamento abusivo.
todo narcisista, ele é uma pessoa abusiva. Mas nem toda pessoa abusiva é um narcisista. Né? Então ali você tem que separar ali o joio do trigo. Tem relacionamentos que de fato são abusivos, mas a pessoa não pode ser caracterizada ou diagnosticada com o transtorno de personalidade narcisista. Eu costumo dizer que se você se encontra hoje em um relacionamento onde você não pode ser você mesmo, né? E aqui eu não estou dizendo apenas de relacionamentos amorosos, né? Sentimentais, não. Eu estou dizendo de qualquer tipo de conexão que você tenha com qualquer pessoa, seja no ambiente de trabalho, seja familiar, enfim. Se é um relacionamento, se é um lugar onde você não pode ser você mesmo, você precisa analisar a possibilidade de fato de se afastar dessa pessoa. Não aguarde diagnóstico. Né? Esses dias eu estava conversando com uma mentorada, querendo de todas as formas que eu diagnosticasse aquela pessoa com o transtorno de personalidade narcisista. Eu falei, olha, eu sei as características, né? Nós temos catalogados no DSM-5, né? Que é o manual de psiquiatria norte-americano ao qual nós brasileiros seguimos. Sim, nós temos os traços, mas se é um relacionamento onde você já viu, já percebeu que você não pode ser você mesmo, você está começando a diminuir para caber no ego de alguém, você precisa analisar bem se de fato vale a pena ficar ao lado dessa pessoa. Não aguarde um diagnóstico. Não aguarde você fazer 2, 3, 4 anos de terapia e faz terapia de casal, e faz terapia individual, e faz análises e outras terapias que têm aparecido por aí, né? Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre algumas terapias sistêmicas que são pseudociências, temos que tomar muito cuidado com isso, porque se você não está bem, se o seu íntimo, você já percebeu, opa, peraí, eu não posso rir mais, eu não posso mais falar com meus familiares ao telefone, eu não tenho mais o direito de ir e vir, né? Tem pessoas que relatam casos de que não pode sair de casa, né? Eu tenho uma mentorada que me confidenciou que tinha câmeras em casa, vigiando 24 horas. Quer dizer, não importa a primeiro momento se essa pessoa tem o transtorno ou não. O que importa é se você não pode ser você mesmo, você não pode rir alto, você não pode falar as coisas que você gosta, você não pode defender suas ideias sem ser duramente criticado. Opa, peraí, é uma bandeira vermelha. Não, sim. Na verdade, o que a gente está conversando aqui, né? Você falou de diagnóstico. Na verdade, é muito difícil se diagnosticar alguém, né? Porque a maioria dos narcisistas não sabem que são narcisistas, né? Então, por exemplo, se você está num relacionamento de amizade, de casamento, ou de namoro, ou de trabalho com uma pessoa desse tipo, a probabilidade dessa pessoa ir pedir ajuda e reconhecer que é narcisista é uma possibilidade muito baixa, né? E uma pessoa de longe, ela não consegue cravar, ela consegue ter ali uma dimensão, ela consegue analisar com a experiência que você tem, você consegue saber, não é ou não é, mas tipo, cravar realmente a pessoa teria que aceitar esse tratamento, e a maioria deles não aceitam isso, né? Uma das características que eu diria principais de uma pessoa que tem traços narcisistas, né? Então vamos falar em traços para a gente não, né, ter que dar diagnóstico aqui ao vivo. É a pessoa manipuladora. É a pessoa que mente compulsivamente. Se você está ao lado de uma pessoa que nem precisa falar uma mentira para aquela situação, e mesmo assim a pessoa fala como se fosse algo totalmente normal. Então, uma pessoa que mente compulsivamente tem o hábito de manipular as pessoas ao seu redor, sempre para benefício próprio. Né? Então, essa é uma das características que, você precisa levantar uma bandeira vermelha. Poder de persuasão Quando grande, enorme.
E aí eu quero chegar no ponto que você falou do narcisista falar se é ou não. Essa pessoa sabe que é diferente das demais. Afinal de contas, nós estamos falando de uma pessoa que é capaz, juridicamente falando. Não é uma pessoa que tem devaneios ou uma pessoa que tem delírios. Não, não. A gente está falando de uma pessoa capaz, juridicamente falando. Então, aquela pessoa sabe que está fazendo algo errado, muitas das vezes antiético, imoral, fora da lei, até mesmo, e essa pessoa tem consciência que está fazendo algo errado e que essa pessoa não vai mudar. Veja bem, essa pessoa consegue tudo o que quer da maneira que age. Mentindo, traindo, enganando, manipulando, jogando umas pessoas contra as outras. Essa pessoa consegue as coisas que quer, né? E o narcisista tem muito dessa de sempre ter benefício próprio, custe a quem custar. E eu te pergunto, né, e para a audiência, para qual razão, por qual motivo essa pessoa mudaria? Para que essa pessoa procuraria ajuda? Não tem razão. Porque além de acharem que estão sempre corretos, eles gostam de ter esse prazer de exercer poder sobre as pessoas, né? Então, essa parte de tratamento, ou se assume ou não quem é, ou o que está acontecendo, é bem ambíguo, porque eles não vão jamais querer ser alguém diferente da forma que são, conseguem tudo que querem, ou quase tudo. Na Até a vítima verdade, eu tenho acordar, uma né? dúvida referente a essa questão. Por exemplo, eles têm uma característica e um plano de ação semelhante. Todo narcisista ele tem pelo menos a espinha dorsal do plano de ação semelhante. E aí Sim. você vai explicar melhor sobre isso, mas existe ali no início do relacionamento algo bem mais intenso, aqui tem um nome que dão para isso, É o love bombing. love bomb. Eu sempre esqueço esse nome. Então, existe ali uma conquista e existe ali um planejamento de, como é que se fala, de suprir, porque geralmente a vítima do narcisista, ela tem alguma carência em algum local, em alguma fase da vida dela, enfim, ou ela é muito solidária, enfim, Empata, sim, sim, então tem muita empatia, ou seja, quando você tem muita coisa sobrando que falta um narcisista, você é uma vítima ideal para ele, né? Então, a minha dúvida vai, antes de nós entrarmos no passo a passo do que é uma pessoa narcisista envolve a sua vítima, né? Vamos botar assim. Isso, eu sei que os sentimentos são conscientes. Tipo, não, eu vou perfeito. tirar vantagem Sim, conscientemente. sim, Só é que, verdade. vamos botar, na cabeça deles, eles encontram sempre uma justificativa para que aquilo não seja tão ruim quanto é, né? Então, Sim, a gente não sim, está falando aqui de, vamos botar, nós estamos falando de uma pessoa que faz isso, aí entra a minha dúvida, não é uma pessoa que faz isso, ela faz de caso pensado, mas ela faz porque ela é mal, ela é ruim mesmo, ou não, ela faz porque a índole de todos os narcisistas são ruins, né? Eu não sei tá. se fui claro na minha pergunta, Eu, né? Porque quando eu a gente acredito que eu chega, entendi. para pensar nisso, a gente acha, pô, mas como é que uma pessoa está fazendo isso? Será que ela é ruim mesmo na essência ou Uhum, não? uhum, Ou ela pensa que está fazendo o certo? tá. A verdade é que desde criança, essa pessoa, né, foi obrigada a apagar o self, né? Quem é ela mesma. E precisou, e aí, né, um outro dia a gente fala sobre o que aconteceu, o que pode ter acontecido nessa família, dessa pessoa apagar o seu eu e ter que montar, criar, construir uma casca. Então, uma coisa que é totalmente errada para você, para mim, algo que a gente acha antiético, imoral e tudo mais,
para esta pessoa se torna normalidade. Então, na cabeça, e quando se fala de pessoas com traços narcisistas severos, você está lidando com uma criança que não cresceu emocionalmente. E é até mesmo por isso que muitas pessoas com traços narcisistas são pessoas que não conseguem embater, argumentar sem ofender, sem agredir, até mesmo de forma física, muitas vezes. Você está lidando com uma criança emocional ali. É um adulto por fora, mas ali dentro o emocional não maturou. Tá? Então, eu acredito que você está perguntando se ele sabe que ele está sendo ruim. Sim, ele sabe. Só que existem conexões que ele foi desenvolvendo desde a infância, porque ele apagou quem ele era para construir uma pessoa forte, né? Imbatível, invencível. Por isso que a gente vê, geralmente, na adolescência da pessoa com traços severos, são geralmente adolescentes extremamente agressivos. Não conseguem entrar num embate só conversando. Eles criaram caminhos, né? Ali, agora eu já estou dizendo aí da neurociência, de que quando é atacado, precisa atacar. Você está lidando com uma criança de 5 anos. Para a gente resumir ali, você está lidando com uma criança. E é por isso, né, se de repente, eu acredito que a audiência deve estar aqui imaginando, poxa, eu conheço uma pessoa que é assim, poxa, eu conheço um familiar que é assim, poxa, eu estou saindo com uma pessoa, ou estou, de repente, até mesmo namorando com alguém que é assim, tem essas características. Por que que não adianta entrar em embate? Por quê? Porque são crianças emocionalmente falando. Não adianta você querer se explicar. E, de repente, se você quiser, no final a gente pode falar um pouco sobre como lidar com essas pessoas. Existe uma forma, se você não pode desvencilhar, de você lidar com essa pessoa. E o narcisismo, ele é adquirido, né? Ninguém nasce Sim, narcisista. não. O que acontece é que você pode ter, sim, uma predisposição genética, tá? Então, é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais introvertida. Você pode ter algumas características genéticas, mas 99% é ambiência familiar na infância. Principalmente na primeira infância, que é até os 7, 8 anos de idade. Então, quando ela geralmente é ali num clima da infância que ela pode adquirir essa questão de o espectro narcisista. Sim, é uma criança que foi invalidada Então, emocionalmente. Ela teve que se apagar. o emocional dela, eles são, vamos botar, o emocional deles são limitados na questão dos sentimentos. É isso? Total. Mas na Sim, questão total. da persuasão e na questão da persuasão e na questão de planejamento de maldade, eles evoluíram muito. Eles já Ele são muito precisou, adultos, sim, né? sim, porque ele foi vendo que era uma pessoa solitária. Ninguém ia embater em conjunto. E é por isso que cria essa casca. Eu preciso ter poder. Eu preciso exercer poder em todo lugar que eu entro. Por isso que eles têm essa ânsia em ser sempre melhor do que todos. Sempre querer ter mais direitos do que as outras pessoas. Precisou, né, essa criança que cresceu, precisou criar essa casca de poderoso ou poderoso. Ninguém consegue me embater. E aí sim, precisou manipular, precisou fazer caminhos para burlar muitos códigos éticos da sociedade, sem dúvida. Então, vamos se referente ao passo a passo de uma pessoa narcisista quando ela ali começa um relacionamento. Lembrando que quando a gente fala de relacionamento, passa pela cabeça da maioria das pessoas somente o casamento, somente o relacionamento amoroso. Quando, na Sim, verdade, o relacionamento ele pode ser qualquer relacionamento, né? É todos, muito exato. mais comum do que se imagina, não é isso? Sim, em Então, todos os lugares, família. a família, família também,
Eu vi muito Como conteúdo de tem? pessoas relatando de mães narcisistas, né? Sim. Se você for ver, se é algo que é adquirido na infância, uma mãe empata dificilmente vai criar um filho com traços narcisistas. Então, quem foi que criou esse mini narcisista? Foi uma mãe narcisista ou um pai narcisista. Na sua experiência, você acredita que hoje é muito mais normal encontrar mulher ou homem narcisista? Ou tá igual? É uma excelente pergunta. O homem narcisista, ele é muito mais fácil de se identificar do que a mulher narcisista. Tá ali, é 50-50%, não tem nem mais nem menos. Mas é muito mais fácil identificar. O narcisista homem, ele vai muito mais para o lado da agressividade, tá? Então, é aquela pessoa que manipula de uma forma que todo mundo ao redor está vendo que é uma manipulação. De repente xinga, ofende, humilha, de repente chega às vias de fato. Então, todos de fora têm, assim, a certeza absoluta que aquela pessoa é e ponto final. Já a mulher é diferente. Ela é muito mais pelo psicológico. É uma pessoa que joga umas pessoas contra as outras. Então, vai ser aquela mãe que joga um filho contra o outro, um primo contra o outro, um parente contra o outro. É aquela mãe que vai, né? Existe até uma expressão que a gente fala que tem o filho dourado e aquele filho que ela vai sempre rejeitar, que é a ovelha negra. Então, existe ali uma manipulação por parte desta mãe, né? E aí a gente está falando da mulher narcisista, que muitas das vezes, por fora, a gente não identifica. Tá? É mais fácil de identificar, mas não, eu não acredito que seja em maior número homens do que mulheres, de jeito nenhum. Existem muitas mulheres narcisistas. E como tem? Se você for lá no meu perfil, nos comentários dos vídeos, principalmente da Rede Vizinha, você vai perceber que existem vídeos que têm até mais comentários masculinos do que femininos, porque eles se identificam quando veem que estão realmente dentro de um relacionamento muito abusivo e não se deram conta ainda. No caso, a mulher, ela parte mais pro emocional, né? Mais para Emocional, sem dúvida, sem dúvida. vitimização, né? Sim, sim. Jogar fofocas, intriga, confusão, jogar uma pessoa contra a outra para dar benefício próprio. Então, a mulher narcisista, ela joga muito mais no psicológico do que naquela parte que a gente está vendo, né? Ali a agressão por fora, digamos assim, falando. Existe ali, vamos botar, o primeiro passo do narcisista, que Vamos no lá, caso então. não é o parente, né? O parente Maravilha. tem jeito, o parente já está ali, você tem que aturar, né? Mas Tem que aturar. o primeiro passo de um narcisista que entra na sua vida, né? Vamos começar antes do primeiro passo, a vítima ideal. Nós comentamos aqui, Perfeito. a vítima ideal, Excelente pergunta. qual é a característica da vítima ideal para estar na mão de um narcisista? Primeiramente, pessoas empatas, né? E pessoas empatas são pessoas que se colocam no lugar do próximo, tá? Essa é a concepção da empatia. São pessoas que têm um target, têm um alvo nas costas. São pessoas que o narcisista ou a pessoa com traços fareja, né? A gente fala sobre as ovelhas, né? Os lobos e as ovelhas. Então, a pessoa com traços narcisistas é uma pessoa que fareja. Quando começa a conversar com uma pessoa empata, né? Uma pessoa que se doa demais, que tem dificuldade em falar não, o narcisista vai identificar na hora. Na hora. E o que faz o narcisista querer, ansiar por ter um relacionamento com essa pessoa? Essa pessoa tem algum suprimento que o narcisista quer muito. E aqui eu estou falando de vários tipos de suprimento que essa pessoa possa querer. Pode ser material, pode ser status, é alguém que está numa posição social acima dele ou dela. Pode ser alguém do trabalho que tem um poder dentro ali da empresa e que, opa, se eu me relacionar com essa pessoa, de repente eu posso galgar um cargo maior. Pode ser emocional.
De repente, essa pessoa está carente, está abatida, aconteceu alguma coisa e precisa tirar suprimento de alguém. E aí encontra uma pessoa que tem dificuldade de falar não. E aí tudo que essa pessoa pede, fala sim, eu faço, claro que eu faço. Quer dizer, é a chave fechadora. É o narcisista querendo suprimentos quando encontra uma pessoa empata que tenha aquele suprimento que o narcisista quer. É como E se falando fosse de um fases... devorador, né? Como se fosse Exatamente. Eu um costumo... câncer que está comendo aos poucos aquilo que a pessoa tem. Exato. Eu costumo chamar o narcisista de predador social. Ele é um predador. Porque é uma pessoa que ele não adiciona nenhum tipo de benefício para quem se relaciona. Qual o benefício que você tem em ter uma pessoa assim do seu lado? Uma pessoa que só suga. Não tem benefício nenhum. É um predador. Tem gente que fala em simbiose, tem gente que fala, não, a pessoa que está te sugando, mas ao mesmo tempo não está. É um predador. Falando de fases, né? Eu acho que quando aí encontra, então, essa chave fechadura, que é a pessoa empata, é uma pessoa que tem aquele suprimento que o narcisista quer, existem as fases. Afinal de contas, se a pessoa com traços se mostrar, né, se mostrar como é de fato num primeiro encontro, ninguém vai querer ficar com ele ou com ela. Se ele sentar e começou a falar, olha, eu estou aqui porque eu quero o seu dinheiro, porque eu quero o seu carro, porque eu quero o seu cargo, porque eu quero fazer parte da sua família, porque eu quero o seu sobrenome, não. Ele não vai chegar e falar isso para você. Vai ter uma fase de, a gente fala, né, de uma teia de aranha, né, para te agarrar naquela teia, que chama de love bombing, né? O love bombing é aquela fase onde o narcisista ou a narcisista vai te encher de elogios. Como é uma pessoa que te analisou muito bem antes de se relacionar, é uma pessoa que sabe o que falar para te agradar. Então ali vai começar presentes, flores, viagens, bilhetinhos, favores amorosos. Quer dizer, vai ter toda uma trama para você achar que de fato você encontrou o príncipe ou a princesa. Essa fase não dura muito tempo. Ela é muito intensa. E o quanto mais intensa ela é, mais curta ela é. Porque aquela pessoa empata e que porventura tinha ali uma carência envolvida, ou até mesmo uma codependência, isso a gente pode falar um outro dia, aquela pessoa se apaixona. E a gente sabe que quando nós nos apaixonamos, a gente fica com algumas travas na visão. A gente não percebe quem está na nossa frente, de fato. A gente começa, né? O paulista fala passar pano, não sei se no Rio também fala, para a pessoa. A gente começa a racionalizar o que a pessoa faz. A pessoa te liga, desliga o telefone na sua cara e você automaticamente vai pensar, ai, teve um dia ruim no trabalho, por isso que ele fez isso. Ela vai, de repente, te desmoralizar na frente dos seus familiares, ou até mesmo falar algo que você não gostou, de repente até xingar, não sei. Aí, o que a pessoa apaixonada vai pensar? Vai racionalizar aquela atitude. Ah, ele perdeu aquela prova, não conseguiu, não foi bem naquela prova, por isso que, né, ele está assim ou ela está assim. Quer dizer, você começa a racionalizar as atitudes agressivas, tóxicas, humilhantes desse parceiro ou dessa parceira. Essa E racionalização uhum. geralmente é porque você tem esperança que volte àquele estágio inicial do Love Bug, né? Então, Olha, eu não sei se já é hora de dizer, mas eu falo uma coisa muito bacana na minha mentoria, que costuma virar a chave de muitos mentorados, sabe? Aquela pessoa, né? Então, agora eu estou falando para alguém que identificou aí, de repente, que está dentro de um relacionamento assim, aquela pessoa que você conheceu, aquele rapaz, aquela moça, aquela pessoa não existe. na Foi verdade, aquilo tudo. ali no
de uma ilusão, né? Inicial. Foi tudo uma trama, um teatro, uma máscara. E aí é o nome que você quiser dar. Aquela pessoa não existe. Nunca, jamais aquela pessoa vai voltar a ser como você está esperando. Você está na esperança, na ânsia, né? Ah, eu quero voltar nos tempos antigos, onde a gente viajava, onde a gente passeava, onde a gente fazia isso, aquilo. Quer dizer, aquela pessoa não existia. Foi uma ilusão, Na verdade, né? eu acho Infelizmente, que entra numa situação, né, que a pessoa, geralmente a pessoa que é mais empática, né, o empata, ela geralmente é uma pessoa que tem uma tendência a acreditar mais nas mudanças das pessoas, né, nas situações que ela tem mais fé nas coisas, né? é verdade. Eu Então, gravei um vídeo esses dias falando exatamente sobre isso. Nunca volte com o seu ex. Porque se você é uma pessoa empata, veja bem, né? Veja qual que é a minha linha de raciocínio. Se você é uma pessoa empata, automaticamente você é uma pessoa que com certeza deu muitas chances ali dentro daquele relacionamento. Você não foi uma pessoa que jogou a toalha na cama, molhada, vamos separar, queimou o arroz, vamos separar. Você não é assim. A sua natureza, ela é tolerante. O empata é uma pessoa tolerante. Então, com certeza, essa pessoa já deu várias chances. E se chegou realmente a um rompimento, com certeza existiu algo muito grave, muito sério, né? Então, assim, você não está lidando com uma pessoa racional, normal, digamos assim. Normal ninguém é, né, Thiago? Quem é normal, né? Mas o que eu quero dizer todo mundo ninguém é normal. É verdade. Mas ali você tem que entender que você não está se tratando, né? Você não está lidando com um adulto funcionalmente normal. Você não está lidando. Você não está lidando com uma pessoa que tem, sim, dificuldades em se relacionar, em se expressar. É uma pessoa que vai te sugar tudo que puder, até não sobrar absolutamente mais nada que essa pessoa queira. E aqui eu já estou falando da segunda fase, né? Então teve a fase do love bombing e depois vem a segunda fase, que é a fase da desvalorização. O parceiro ou a parceira começa a te criticar constantemente, mas não é uma crítica para te elevar, é uma crítica para destruir sua autoimagem, autoestima, a sua identidade. Então, a fase da desvalorização é a fase onde o narcisista ou a pessoa com traços já está entrando em outros relacionamentos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que tem traços severos de narcisismo ou mesmo o transtorno é uma pessoa que trai em todas as relações, sejam familiares, sejam do trabalho, sejam sentimentais. Porque é uma pessoa, Thiago, que não se conecta com ninguém, não tem conexão. e Essa ela pessoa, tem várias fontes de suprimento, né? sim, e aí quando começa a te desvalorizar, é porque essa pessoa já encontrou em outras pessoas aquilo que você estava dando. Então não precisa mais de você. Não precisa mais de você. Então começa a te desvalorizar. Desvalorizar. E o empata, ele tem a característica de sempre tentar encontrar o que está errado nele próprio. Não fica procurando o que está fora, mas sim o que está dentro. E aí você começa a ruminar aqueles comentários, você tá gorda, tá magra, o seu cabelo tá amarelo, azul, vermelho, você não era assim. Você começa a ruminar aquelas críticas que 90 ou até mesmo 99% das vezes são críticas que foram maquinadas, programadas minuciosamente para destruir a sua Na autoestima. A verdade, eu acredito, pessoa vamos botar assim, saímos da fase ali
Do Love Bombing. Do love bombing. Então, vamos botar, você foi preso, porque a teia é formada nessa fase. Né? Exatamente. Então, Sim. você ali, praticamente, emocionalmente, afetuosamente, você está preso a essa pessoa. Em qualquer nível de relacionamento, você está preso a essa pessoa por causa daquilo que ela te proporcionou nesse primeiro instante. Exato. Então, Você está acreditando naquilo. Uma ilusão de um relacionamento que você nunca teve antes, amoroso, de amizade ou de parceria e qualquer outras coisas. Então, quando você passa, porque todo ser humano hoje ele tem uma certa brecha de alguma forma. Então, sim, quando você tem essas características de vítima que nós conversamos aqui, você sim, automaticamente tem várias mais outras brechas. Né? E aí, quando você está nessa fase, você fala, poxa, a mulher, encontrei o homem da minha vida, o homem encontrei a mulher da minha vida, ou encontrei uma amizade legal e tal. E daí, você vai explicar melhor do que eu, passando a fase desse inicial, que era tudo amor, tudo love, entra-se a fase da questão do seguinte: vou, de alguma forma, destruir a autoestima da minha vítima para que ela sim, também precise de mim. Né? Exato, exato. Você tocou no ponto. Por quê? Porque aquela vítima que está com a autoestima baixa, o que acontece? Começa, principalmente se for uma pessoa que tem, né, que tem problema de codependência, é uma pessoa que vai acreditar que não vai ser feliz com mais ninguém. Vai começar a acreditar que realmente é tudo aquilo que o parceiro ou a parceira está falando. Nossa, realmente eu tô feia. Nossa, realmente eu tô assim. Nossa, realmente eu não sou o que eu era. Sabe que você começa a acreditar. E aí, você chega a um ponto que você fica parado. Você não consegue nem raciocinar. Porque essa pessoa exerce um poder tão grande de manipulação em fazer você acreditar aquilo que dificilmente você vai conseguir saber de fato o que está ocorrendo. Porque você joga toda aquela carga nas suas costas. Nossa, realmente eu engordei mesmo. Nossa, realmente eu podia mesmo usar umas roupas diferentes. Você começa realmente a acreditar naquelas mentiras. E aí, eu vou chegar num ponto, né, numa consideração aqui, que quando essa pessoa for uma pessoa que tenha uma crença religiosa, esse peso ele é duplicado. Nós estamos num país extremamente religioso. Então, seria errado até da minha parte se não considerasse essa questão. Porque um país, uma pessoa que acredite, né? E agora sim, eu estou falando de relacionamentos amorosos, sentimentais, eu estou falando de matrimônio, de casamento, é uma pessoa que está totalmente presa em vários dogmas que foi ensinado desde a infância. E aquela pessoa que acredita que não pode se desencilhar daquele cônjuge, começa a querer buscar a mudança dessa pessoa. E ali, nessa ânsia de buscar, e ali aquela pessoa vai começar a buscar o sagrado que ela acredita, vai começar a buscar a mudança, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer jejum, oração, eu preciso fazer novena, eu preciso fazer, sabe? Começa a fazer várias, né, atividades que essa pessoa acredita que vai ter alguma ação, e ali vão mais alguns anos de prisão, de manipulação, de desvalorização. Chega a um ponto que essa pessoa que já fez de tudo que podia, vai chegar a um ponto que essa pessoa vai ser descartada. Porque o narcisista ou a pessoa com traços severos já tirou tudo que podia dessa pessoa. Já tirou tudo que podia. Já tirou autoestima, já tirou, muitas das vezes, recursos financeiros, materiais, de repente já passou bens para o nome, empresas, e ali a gente sabe que o matrimônio e a pessoa, né, são os dois em conjunto que vão ter ali, ele vai ter, ou ela vai ter acesso a tudo que for daquela pessoa, quer dizer, vai conseguir tudo que veio realmente tirar.
E quando essa pessoa encontrar fora tudo que o cônjuge supria, vai chegar a hora do descarte. Essa hora chega. Essa hora chega. É como uma nuvem de gafanhoto. Acabou com uma Exato. plantação, vai para outra, Amei, é isso vai mesmo. para outra Amei. plantação. Exatamente. Você tocou Exatamente. num ponto que eu também, dentro daquela pesquisa para a nossa conversa, eu soube que no meio religioso é onde você encontra mais pessoas com tendências narcisistas, né? Porque o Sim, sim, narcisista, uma das características dele é sempre buscar atenção, sempre buscar holofote, sempre buscar, sim. vamos botar ali, o palco para ele. E as igrejas é um ambiente de, Propício, né? de vaidade, de palco, Sim. onde que as pessoas elas conseguem ter ali oportunidades para mostrar o seu, vamos botar, o seu talento, sua fala, Sim, enfim. Então sim. é um ambiente que mais propaga, tem a consideração de narcisista, por Exato. incrível que pareça, aí você fala, Por tô incrível que pareça. para a igreja para Eu não tenho, encontro de narcisista. eu não tenho alegria e muito menos orgulho nenhum em admitir que, infelizmente, nas comunidades religiosas, muitas das vezes, é muito fácil de identificar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. O que eu costumo dizer, Tiago, é que onde tem muita ovelha, tem muito lobo também. Né? Na palavra diz que nós precisamos ser prudentes porque nós seríamos enviados para o meio de lobos. E é exatamente essa ambiência que, infelizmente, não é algo que eu falo com alegria nenhuma, muito pelo contrário, infelizmente, a gente encontra hoje nas comunidades religiosas muitos lobos em pele de ovelha. E uma das coisas mais cruéis, eu diria, quando a gente se fala, né, de líderes religiosos, é que o poder que essa pessoa exerce sobre ali a congregação, sobre os membros, sobre ali, né, as ovelhas, digamos assim, a pessoa tem um respeito muito grande por quem está lá na frente. Né? Então, uma pessoa que ouse dizer algo contra alguém que está ali na frente é considerado, de repente, até um próprio lobo. Quer dizer, aquela congregação ela se encontra acuada, sem saber o que fazer. E falando sobre comunidades cristãs, é muito importante você que porventura participe de alguma, ter a sua própria opinião formada. E aí eu entro na parte de você ter um conhecimento muito, como que eu posso dizer, cheio, né? Você tem que ter bastante conhecimento sobre esse assunto. De repente você não está num relacionamento tóxico, nem agressivo, nem muito menos abusivo. De repente você está uma pessoa, poxa, tô de boa na lagoa, o pessoal fala assim, né? Mas você está no planeta Terra. E eu tenho certeza absoluta que por onde, se você é uma pessoa empata, e aqui eu estou falando com os empatas, eu acredito, se você é uma pessoa que tem dificuldade em falar não, se você é uma pessoa que, de repente, desde a infância você foi criado a ter uma obediência cega, você tem dificuldades em negar algum tipo de favor, você tem muita dificuldade em não agradar as pessoas, né? Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa que não tem esse conhecimento de que existem predadores sociais são pessoas muito fáceis de se manipular e de se maquinar, tramar contra elas. Quer dizer, o conhecimento tem que ser por parte de todos, independente se você se encontra num relacionamento assim, ou se você já identificou aí na sua mente que você, poxa, eu tenho um parente que é assim, nossa, eu tenho um chefe que ele é exatamente o que você está falando, você precisa ter esse conhecimento. É um conhecimento que eu defendo com todas as garras que precisa ser ensinado, inclusive nas escolas. Na verdade,
hoje, essa questão do narcisismo, eu consegui ver que, na verdade, é uma coisa... Sabe aquele negócio que você só sabe quando passa? É a questão do narcisismo. Então, você realmente procura saber sobre o assunto. Eu, particularmente, não sabia sobre o assunto, menos interessava sobre o assunto. E pelo fato de ter encontrado algumas pessoas narcisistas no meio do caminho, comecei Uhum, a uhum, procurar sobre o assunto e saber mais sobre isso. E até uma sim. forma de você meio que se blindar, se proteger, apesar de ser uma situação totalmente que é muito difícil você identificar, né? Porque se você for entrar na onda, né? Entrar na vibe de todo mundo é narcisista, você não se Não, relaciona não é com assim. ninguém. Então é uma Eu situação costumo, difícil. eu Voltando, costumo dizer, eu costumo dizer que é ótimo ter um vizinho narcisista. Porque é uma pessoa, Tiago, que se seu pneu furar às 3 da manhã, você pode ligar que essa pessoa vai estar lá. É uma pessoa que tem uma ânsia tão grande de aparentar para a sociedade que é alguém normal, que faz de tudo para todos em volta, menos para os que estão dentro de casa, óbvio, faz de tudo para aparentar ser uma pessoa, puxa, muito legal. Fulano, nossa, fulano é legal demais, ajudou na minha mudança. O fulano fez isso para mim. O fulano me emprestou dinheiro. Quer dizer, eles criam uma narrativa, uma imagem de que são pessoas excelentes. Quando você se separa de alguém assim, eu tenho certeza que você vai ouvir comentários: você é louca, assim como eu ouvi. É uma pessoa maravilhosa, incrível, coloca aquela pessoa no céu. E agora eu quero que você pense um pouco por que né, as pessoas com traços narcisistas fazem isso. No dia que estourar uma bomba lá dentro da casa dessa pessoa, uma agressão mais severa, de repente algo, né, se quebrando, você ouve alguma coisa que parece ser algo muito grave, de qual lado que você vai ficar? Do narcisista ou da mulher que é louca, que tá gritando? Fulano seria incapaz de matar uma mosca. O fulano me ajudou nisso, naquilo outro. Percebe como que é realmente, você colocou muito bem a questão de identificação, que é muito difícil a gente identificar alguém assim? A casca, a máscara do narcisista só cai para as pessoas íntimas. Só quando você tem um laço mais forte com essa pessoa. E agora eu vou falar um pouquinho, eu não sei se dá tempo, dá de tempo. como lidar com uma pessoa assim. Pode ser que você, né, alguém esteja se perguntando isso. Puxa vida, como... E agora? E agora? Né? Cair numa cilada, cair no conto da carochinha, de repente você está se vendo aí numa situação Mas, que... É... Miri, Oi? me perdoa um pouquinho só. Pode falar, Só para pode falar. chegar na fase do livramento, Ah, sim, a fase do entendimento de como eles agem, né? sim, Você sim, sim. a questão do, vamos botar, de baixar a autoestima da sua vítima. A gente está Exato, exato. ali. Sim, E sim, desvalorização. eu ia comentar, por quê? Porque a gente vai traçando toda essa linha do tempo para a gente chegar e falar, olha, a pessoa vai... Todo mundo que está assistindo a gente vai falar, não, calma aí, alguma coisa tem aqui. Ele vai identificar. E aí a gente dá a receita de como se livrar, entendeu? Então, o que acontece? Dentro disso, desse relacionamento que ela começa, né? O narcisista começa a desmerecer, ele também isola a vítima, não é isso? Sim, Porque se sim, ele desmerece, é para que a pessoa, a vítima, ela possa estar ali, não, calma aí, realmente, com a credibilidade que ele ganhou, né? Sendo o melhor amigo, sendo a melhor pessoa do mundo com aquela sim, vítima,
ele começa a usar essa credibilidade para botar ela no fundo do poço. Exatamente, e aí, exatamente. botar ela no fundo do poço, ele começa a fazer o seguinte: ela no fundo do poço, ela só pode ter a minha corda para se salvar, ela não pode ter a corda de ninguém. Como é Sim. que é isso? Ele isola essa pessoa como? Cortando relacionamentos com familiares, com amigos, cortando a liberdade dessa pessoa. Você não pode sair sem falar onde você está. É uma pessoa que vai colocar rastreador no carro, no celular. É uma pessoa que, através do controle, vai tentar te reter de todas as formas dentro ali da cela, digamos assim, porque você é um prisioneiro, é uma prisioneira daquela pessoa. Corta contatos de familiares. Por quê? Porque familiares são pessoas que, via de regra, vão ser pessoas que vão ajudar, né? Se o narcisista deixa a vítima abrir o coração para um familiar, o familiar vai parar o carro ali na frente e vai falar, não, a gente vai embora agora. Mas não vai acontecer isso. Porque o parceiro abusador vai falar para a vítima, aquele parente não gosta de você. Aquele parente fala mal de você. Você está entendendo que é toda uma trama para você achar que está sozinho? As pessoas não prestam e estão te usando, né? Sim, sim, sim. Cria. E como você já está ali fragilizado, de repente você não está na sua cidade de natal, de origem, você não conhece ninguém, você começa a realmente acreditar naquela mentira. Que você não vai ser feliz com mais ninguém. Que você, muitas das vezes, essa pessoa até fala assim, você tem sorte que ainda você me tem, né? Então você começa a acreditar naquela mentira porque você está de uma maneira fragilizada emocionalmente. Existe um ponto que você vai ter que dar o basta. E muitas das vezes esse ponto chega quando você tem filhos envolvidos. Até quando era só você relevava. Você racionalizava, que é o que a gente estava falando no início do nosso papo. Ah, fulano teve um dia ruim no trabalho, por isso que me deu um chute, por isso que deu uma resposta atravessada, por isso que quebrou a maçaneta da porta. Fulano teve um dia ruim. Quando entra crianças na história, muitas das vezes, e graças ao bom Deus isso acontece, aquela vítima, aquela pessoa que estava aprisionada naquele relacionamento, acorda. Porque vai perceber que o que era feito com ela ou com ele está sendo feito com o filho dele ou com a filha dele. E aí a pessoa acorda, começa a entender melhor o que está acontecendo ao redor. Eu sei que é muito difícil sair de uma relação da noite para o dia. Porque muitas das vezes esse acordar é de repente. Porque acontece alguma situação que você percebe, opa, peraí, tá errado isso. Existem formas que você consegue lidar com essa pessoa até que você consiga se desvencilhar. Eu preciso dizer aqui que a forma mais simples seria você ir embora agora. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Muitas das vezes essa pessoa está numa cidade que não conhece ninguém. Muitas das vezes essa pessoa não tem uma independência financeira, por mais que tenha direito a uma pensão, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Né? Existe ali um processo onde você precisa de advogado, enfim, você precisa entrar com todos os papéis. Uma das formas de você poder lidar com essa situação sem enlouquecer, digamos assim, sem você perder a sua saúde mental, sem você ter ali um ataque, porque é isso que acontece com a pessoa que está debaixo de um relacionamento abusivo. Existem algumas técnicas para você poder conseguir aturar, digamos assim, essa pessoa. Com o narcisista, Tiago, a gente não discute.
você não defende as suas ideias. Você não emite a sua opinião honesta. Você não tenta explicar o que aconteceu quando você é indagado. Essa técnica, ela é chamada de pedra cinza. Em todos os meus canais eu tenho vídeos explicando como que se lidar com o narcisismo. Pedra cinza é o corte de toda a comunicação com o narcisista, não é isso? Toda comunicação emocional. Uma conversa onde você está praticando pedra cinza, você só responde sim, não, ok. Você não fica mandando emoji de beijinho, de abraço, de coraçãozinho. Você precisa entender que o que te faz atraído ou atraída, né, que faz você ser uma presa, é o suprimento que você dá. E, por mais estranho ou né, estonteante que seja isso, você sair de si, e quando eu digo sair de si, eu estou falando, de repente, você começa a brigar, você começa a se exaltar em alguma situação, isso é suprimento para o narcisista. Pessoas com traços severos de narcisismo amam o caos. Veja bem a que ponto que a gente chega. Uma pessoa que ama estar num ambiente onde não há harmonia. Ama provocar. Ama te ver fora do seu normal. E quando você corta esse suprimento, e você corta exercendo ali né, a prática da pedra cinza, que não é nada místico, muito pelo contrário, é uma prática que você simplesmente vai cortar qualquer tipo de palavras ou atitudes cheias de emoções. Você corta o suprimento. Porque aquela pessoa que você respondeu só o sim, ela vai falar, ok, tá bom. E se essa pessoa falar algo a mais, te provocando, você vai para a segunda fase. Não discuta. Tá bom. Ah, você fez isso. Tá bom, tudo bem. Não tente ganhar. Não tente se explicar. Não tente tentar ganhar aquele embate. Não tem problema nenhum você perder o embate. Você está lidando com uma pessoa, com um ser disfuncional, que vai te atacar de uma forma fria. E quando eu falo fria, eu estou dizendo o seguinte: por esta pessoa ter até então um relacionamento com você, é uma pessoa que sabe dos seus pontos fracos, sabe daquilo que te chateia, sabe o seu calcanhar de Aquiles. E num embate, numa briga, quando você entra numa argumentação, em algo que vocês estão discutindo, o narcisista não vai pestanejar em jogar na sua cara tudo que ele ou ela sabe que te fere muito. Então, existe sim uma maneira de você lidar com essa pessoa até que você consiga se livrar. E manter a sua sanidade mental. Porque é uma pessoa que vai tirar você do sério de uma forma muito fria. Na verdade, o narcisista, ele, em geral, ele se alimenta pelas suas emoções. Né? A gente, na verdade, não está falando de uma pessoa normal. Porque a gente é normal, né? Entre aspas. Só que a gente, como é uma pessoa normal, a gente fica imaginando como pode um demônio desse existir, né? Uma pessoa dessa existir. Porque qual é o tipo de pessoa que se alimenta da tristeza, da amargura, dos sentimentos dos outros? E é exatamente isso, né? O artista, ele se alimenta das suas emoções. A partir do momento que você não esboça as suas emoções,
você tira ali um dos suprimentos principais, porque existem outros suprimentos, né? Agora eu te Exato. pergunto do seguinte, como uma pessoa, eu vi nos comentários aqui, tá passando os comentários rápidos, a gente ainda não parou para ler muito, mas eu li uma pessoa que falou que viveu 20 anos em companhia de uma pessoa narcisista. Eu vou te falar, eu não consigo imaginar, ou eu particularmente não conseguiria me relacionar com uma pessoa que eu não pudesse ter um diálogo. Imagina você casado com uma pessoa narcisista que você tem que fazer a pedra cinza. O que diálogo é esse todo dia? Imagina, ei, bom dia, não, ok, tudo bem. Não, ou seja, acabou o relacionamento, né? Acabou. E completando aqui para você comentar, eu vi o pastor André Valadão esses dias, não sei se você viu, respondeu uma caixinha de perguntas que mandaram para ele, falando porque o pessoal religioso, cristão, eles têm um mandamento, uma orientação referente acerca do divórcio. Sim, O é verdade. divórcio ele é considerado, biblicamente, se você pode se divorciar a partir do momento que existe ali uma traição, né? Sim. Então, Ou repúdio, né? não existe uma traição, você não divorcia. Então, hoje existe aí vários outros tipos de orientações e debates teológicos em cima de algumas fora isso, fora a questão da traição. Tradicional, modelo tradicional, aquilo que até você comentou durante a nossa conversa, de que a orientação religiosa é o seguinte, olha, vai orar pelo teu marido, vai buscar mudança para ele e tal. A gente teve o caso daquela cantora, não sei se você se recorda, as irmãs mandando mensagem no celular dela, olha, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. E o que aconteceu com a cantora? Sim. E aí, ou seja, na verdade, e aí eu não quero entrar aqui na questão milagre, tá? Tá, certo. Não, ok. Limitando o milagre, a gente está falando Ok. nós estamos falando de humanas e exatas. Ok, sim, sim, sim. Tirando a questão milagre, uma pessoa ela não tem cura. Ela não tem solução. Ela nasceu, não. Ela adquiriu isso e ela vai morrer assim. Vai. Ela não tem cura. Pode ter um tratamento, caso, ela vai buscar um tratamento e ela pode, dentro desse tratamento, ter alguma melhora, mas nunca a cura. E aí o pastor André Valadão falou exatamente isso. E eu acredito fielmente que foi por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, sim, sim. Por maldade, nem nada. Foi por falta... Não, é falta de conhecimento. Tem falta de conhecimento sobre o assunto. Sim. Você tem que buscar e brigar pelo teu marido. Porque o narcisismo, e aí o narcisismo, a gente só costuma, quando não conhece, enxergar uma característica, como nós conversamos no início da conversa. E essa característica na vida dos outros não é tão ruim assim, ela se torna ruim quando é na nossa. Né? Pimenta nos olhos dos outros, né? Então, refresco. Eu não conheço. E quando eu não conheço, aquilo é ruim na vida dos outros, não é tão ruim assim. Ela pode Você não ser sabe, que eu conheço. Eu te pergunto, como viver, igual essa mulher que comentou aqui, 20 anos com uma pessoa narcisista e até chegou um momento que ela se libertou, mas perdeu 20 anos da vida dentro de um relacionamento que não acrescentou em nada. Vou te dar duas respostas. Mas antes disso, eu vou falar o recorde. O meu recorde de mensagens de pessoas que me mandaram são 37 anos. 37 anos. Sabe, quando você está lidando com aquele processo de chave e fechadura que eu estava explicando, uma pessoa empata, religiosa, cheia de dogmas, e um narcisista que tem ainda algum sofrimento que quer te tirar, e por isso que essas pessoas se casam, é porque você engloba 1, 2 ou até mais benefícios para essa pessoa, é por isso que casou com você.
Não ia casar com você só porque você é lindo, porque você é rica ou porque você tem o carro X, Y, Z. Não é isso. Existia um conjunto para que a pessoa se casasse com você. E você continua dando esse suprimento para essa pessoa. Os anos que você for dando esse suprimento, desculpa, você vai continuar com essa pessoa. Essa pessoa não vai te largar de forma nenhuma. E em se tratando de vítima, porque eu acredito sim que você, né, que está numa situação é vítima de um predador social, do lobo, né, que é falado na palavra, você precisa entender que é algo que é muito difícil de sair sozinho. Então, a gente tem muitos relatos que a pessoa fica anos, anos e anos, igual você viu aí um relato de 20 e poucos anos, não foi 27? A pessoa simplesmente dorme, acorda e começa o processo de racionalização todo do começo. Ah, o fulano me trancou no quarto é porque ele está nervoso com a família dele. E aí vão se passando os anos. Ah, eu vou ficar porque é um bom pai. E aí eu te pergunto, o que é ser um bom pai? Geladeira cheia é ser bom pai? Quer dizer, e aí a pessoa começa a dar várias explicações por que continuou, porque está racionalizando. E muitas das vezes é uma pessoa que é uma pessoa codependente da outra, né? Eu costumo dizer que a pessoa que é codependente é uma pessoa que não assumiu Deus, o Pai, como pai. Fica procurando naquele companheiro, naquele parceiro, naquela parceira, alguém para te fazer feliz, para se realizar. Tem gente que até fala, eu não consigo viver se não for ao lado dessa pessoa. Não tem frase mais codependente do que essa. Nós somos seres individuais, né? Então, a partir do momento que a pessoa chega ao né, o recorde das mensagens que eu recebi, foram 37 anos. E chegou a um ponto que essa pessoa me mandou uma mensagem, a mentorada falou, olha, eu não sei quem eu sou. É uma pessoa que perdeu totalmente a identidade. É muito duro de ver. Principalmente porque essa pessoa não perdeu, não foi só a identidade, não. Essa pessoa perdeu a autoestima, perdeu a sua juventude, porque, convenhamos, uma pessoa que passou 20 anos, provavelmente não é mais aquele jovem que era 20 anos atrás, então perdeu a juventude. Mas o pior de tudo é porque aquela pessoa perdeu seu tempo, porque aquele tempo não vai voltar. Eu dentro disso que você acabou de comentar, hoje eu parei, e aí eu não estou fazendo um jabá antecipado não, mas eu parei e hoje eu acabei de terminar um e-book que fala sobre o desbloqueio da mente, entendeu? Então o que acontece? O desbloqueio da mente, eu botei ali uma escada de, como é que se fala? Uma escada de descida. Começa com a dúvida, depois ela vai para o medo, depois ela vai para a amargura, da amargura ela vai para a raiva, e da raiva ela vai para a depressão. E quando você está no estágio da depressão, você tem dois caminhos. Ou sair desse estágio do fundo do poço, porque a depressão Sim. realmente é o fundo do poço, ou a morte. Então, e aí, numa dessas etapas desse e-book, depois eu vou te dar um de presente. Que bom, muito obrigada. Uma dessas páginas desse e-book eu falo sobre um coração, né? O coração duro, coração fechado, trancado, né? Quando a pessoa ela já está com o coração trancado, geralmente ela vive tantas marcas na vida dela que ela fechou a possibilidade de viver novas experiências. Sim. E eu acredito que quando uma pessoa, e eu estou te falando o seguinte, eu
estou conversando contigo, eu não consigo entender como alguém aguenta 20, 30 anos, 40. Tantos anos. Tantos anos. Eu não consigo entender. É difícil. Eu, Eu sei que é difícil. a gente conviveu por meses e já não aguentou. Imagina alguém que convive por anos no narcisismo. Então, É verdade. ou seja, dentro disso, eu acredito que a pessoa entra exatamente nesse estágio que eu estou te falando. Ela entra num estágio tão ruim emocionalmente que ela não consegue mais, ela vive uma dependência emocional nessa outra pessoa. Sim. Ela não consegue Sim. enxergar novas perspectivas. E Uhum. algumas pessoas, por exemplo, como jornalista, eu já vi muitos casos. Imagino. De feminicídio que envolvem o seguinte: eu não posso deixar o marido porque é ele que eu não consigo hoje eu abrir mão da minha vida para viver a vida do meu marido. Para viver com a pessoa. Então hoje eu não consigo sair desse relacionamento porque eu vou sair e vou viver onde? Eu vou morar, Exato. eu vou fazer o quê? E aí, Sim. por fim, acaba tendo a vida ceifada ou aconteceu isso, né? Então, dentro daquilo que nós estávamos conversando, nós falamos sobre alguns fatores, né? E aí a gente falou sobre essa questão, porque para ele acaba com a autoestima da pessoa e isola ela com aquela, tirando suas amizades, seus parentes, seus familiares, Exato. a ponto dela depender só dele. Todo o suporte, exato. E quando ela está nessa situação, aí entra naquilo que você estava começando a explicar. Como se livrar disso, como sair dessa teia, como sair uma pessoa que está nesse período. 40 anos é muito enraizado, 30 é muito enraizado. Existem pessoas que estão agora nos assistindo no início. Ela está enxergando agora, e é a hora. Agora é a hora. É agora. Exato. Outras já estão num período mais enraizado. Sim, Como sim. existe solução para isso? Claro que existe. Enquanto a gente respira, ainda tem esperança, né? Uma das chaves que eu posso te dizer com toda certeza que é a de saída para uma situação assim é a sua independência financeira. Aquela mulher que é independente financeira, né? Ela tem ali uma renda, ela consegue bloquear contato total emocional com essa pessoa. Se tiver filhos menores, você tem a técnica da pedra cinza, você vai fazer exatamente o que o juiz estipular, você vai respeitar os dias da visita, mas você não vai ter mais conexão emocional com essa pessoa. Tudo que você for fazer, se você de repente se encontra nessa situação, busque a sua independência financeira, porque ela vai ser a porta de entrada para a sua liberdade. Aquela pessoa que é dependente financeiramente, né, de alguém, de um próximo, vai maquinar, vai tramar, vai colocar no papel um plano de fuga, vai fazer vários ensaios para sair daquilo. Mas aí vai vir aquela questão, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Sem ter uma renda, sem ter ali um pé de meia, né? A gente fala, né? Um valor ali. Então, você precisa ter ali um pé de meia, você precisa ter ali uma certeza que você não vai passar necessidades financeiras quando você não tiver mais com aquela pessoa. Porque na primeira hora que essa pessoa entrar em contato com você, se você estiver precisando de um valor financeiro, se você estiver precisando de um apoio, e essa pessoa te dá, automaticamente aquela conexão emocional volta. Porque aquela pessoa vai usar daquilo para poder te manipular. Eu vou te dar uma migalhinha, vou te dar mais uma migalhinha, sabe? Então, para mim,
a chave é você ser independente financeiramente. Isso vai deixar você livre. Não é dinheiro, é liberdade. O Não narcisista é apenas dinheiro, né? costuma esquecer suas vítimas, né? Ah, por Então, um tempo. você saiu de um relacionamento, ele vai acompanhar e vai, como é que se fala? Ele vai tentar se reaproximar sempre de novo. Vai sim. Vai ter um tempo. Por quê? Porque o narcisista, ele tá na lua de mel com a próxima vítima, né? Porque, afinal de contas, quando te descarta, é porque já tem algo fora engatilhado. Mas, com essa próxima vítima, vai chegar também a fase da desvalorização. Vai chegar a hora que essa pessoa vai entender, opa, peraí, eu tô lidando com uma pessoa meio estranha. Tá estranho esse relacionamento aqui. E aí, o narcisista vai lembrar de você. Puxa, fulana me tratava assim quando eu acontecia isso. Não era brava, não era, não jogava as coisas na minha cara. Era uma pessoa bondosa, falava, ah, vamos orar, ah, vamos fazer isso, ah, vamos tentar novamente. E aí vai lembrar de você. E aí vai tentar, né? A gente chama isso na nossa profissão de hoovering, que nada mais é do que, né? Hoovering é o aspirador de pó, né? Nada mais te sugar novamente para o relacionamento. Ah, vai tentar com certeza. Pode contar nos dedos os meses que essa pessoa vai bater na sua porta de novo. Vai mandar uma mensagem, por isso que é tão importante ter contato zero. Se você não tem filhos menores com essa pessoa, bloqueie, delete contato de familiares, mude de cidade, se possível de planeta, mude. Você não precisa estar a todo momento comendo naquele restaurante e aí você vai ter recordações daquela pessoa, ali você vai de repente encontrar com amizades que eram próximas de vocês, que eram ali em comum, né? Quer dizer, você precisa ajudar o seu cérebro a se livrar dessa pessoa. Contato zero salva vidas. Eu tenho aqui um comentário que eu até fixei da Ah, Cristina Almeida. uhum, Ela fala: começando a me levantar agora. 50 uhum, anos, 25 anos de casado. uhum, Para com a ex, eu sempre uhum, ele na empresa e hoje ele me deu uma uhum, pensão e ah, não quer mais ah, dar mais nada. 25 uhum. sofrendo agressão física e verbal. Perdi 20 quilos, quase morri. Sinto muito por você. Eu sei que agora você está muito confusa, mas acredite, busque conhecimento, ajuda terapêutica, busque saber mais sobre o que aconteceu com você. Se você ficar apenas só lembrando do que foi que aconteceu com você, lembra que o nosso cérebro ele é preguiçoso e corre o risco de apagar os momentos ruins e permanecer os momentos bons ao lado dessa pessoa. Você vai, né, de repente, cair naquela cilada de querer ter de volta aquela pessoa que você conheceu há 20 e poucos anos atrás. Essa pessoa não existe mais. E se você não buscar por auxílio terapêutico, por ajuda, por conhecimento principalmente, porque para você saber como lidar com essa pessoa, você precisa saber com o que você está lidando. E você não está lidando com um adulto normal. Então, busque por conhecimento, busque por terapia, se ajude a entender bem o que aconteceu, para você não cair nem na cilada e nem naquilo que o Thiago estava falando sobre cair, né? Você tem aqueles estágios, né? Até cair na depressão. Busque ajuda. Sozinho, sozinha é muito difícil. É quase impossível você se reerguer, tá bom? Geralmente, por exemplo, quando você consegue se desvencilhar dessa questão do narcisismo, né? E aí, por isso que eu perguntei, ele não esquece a sua vítima, volta e meia ele vai querer voltar e ele vai acompanhar a tua vida de longe, ele vai querer saber se você está sendo bem sucedido ou bem sucedida Sim. Sim. sem ele, né? É natural que quando você sai desse turbilhão,
dessa situação, igual a menina relatou e outras pessoas foram relatando aqui nos comentários, é natural que você pense que você é narcisista, né? Sim. Porque Sim. ele acabou com as suas amizades. E aí eu entro Sim. na questão também. Você está sozinho. Ele conquistou as suas amizades, né? Então, como você bem disse, para o olhar da sociedade, ele é a melhor pessoa do mundo. E você que é a problemática, ou você que é o louca. Aí ele entra quando você sai dessa teia, você se desvencilha dessa teia, começa as calúnias. Como é feita essa situação das calúnias? Porque você conseguiu se desvencilhar, ou seja, você conseguiu, teoricamente, ele se livrar do problema, e aí você pensa, não, agora eu parei, eu me livrei do problema. Aí você encontrar o problema que é as calúnias. Porque o narcisista, ao contrário de alguém que calunia, vamos botar, não existe calúnia boa, né? Mas ao contrário de alguém que faz ali uma calúnia de você, falando mal, o narcisista ele não fala mal de você, né? Ele vai te caluniando falando na bem. sua cara, não. Na sua mente, não, mas pelas costas, com certeza. Se ele chegar para os teus amigos e de cara falar mal de você, automaticamente ele vai mostrar quem ele é. Então ele já chega meio que falando bem de você, para quando você for, para você cair até na armadilha, que se você cortou o contato, na armadilha de fazer o quê? Ligar para ele e falar, vem cá, fulano. Pedir, tá né? Isso de mim? Aí ele fala, não, não é bem isso. Você entendeu? E aí começa um novo relacionamento. Entra de novo, exato. Negócio de calúnia que o narcisista arma para você. Geralmente acontece. Agora, o que você precisa é não se importar com isso. Não se importar com a opinião das pessoas ao seu respeito. O que importa é você saber quem você é e que você não é aquilo que aquela pessoa está falando. Se você fizer o que o Thiago está falando, de ligar pedindo satisfação, lembra que eu falei na metade da live? São pessoas que gostam de caos, gostam de intriga, gostam de ativar o seu gatilho para você sair de si. Então, não se importe com a opinião dos outros. Falou mal de você? Deixa eu falar. Deixa as suas atitudes demonstrarem quem você é, afinal de contas. A gente conhece uma árvore pelos frutos. Quais são os frutos que esse amigo narcisista está dando lá no grupinho de amizades? E quais são os frutos que você está dando nessa sua nova fase? É isso que eu posso falar para quem está preocupado com isso. Eu não sou especialista igual a doutora, não, mas eu sei que se o narcisista te caluniar e você ficar sabendo que ele está te caluniando, a pessoa que chegar para você e falar, olha, fulano disse que você é isso, isso, isso. Você faz o seguinte, você fala, ó, fulano, vamos fazer um trato, passa 6 meses com o fulano que está falando mal de mim, depois tu vem aqui me contar. É melhor entrar na defensiva. Exato, entrar na pilha, né? 6 meses com ele só. Então, você decide, fica na tua mão aí para saber se é verdade ou se é mentira. Mas, infelizmente, algumas pessoas elas prezam muito pela sua imagem e o narcisista sabe disso, né? Então, ele sabe o teu ponto fraco, aonde que ele vai te atacar. Então, ele vai realmente te fazer ele vai te caluniar justamente porque ele sabe que você preza muito pelo seu nome, pelo seu caráter, exatamente. E aí exatamente, é uma para ele tentar voltar, para ele tentar mudar essa história. Isca. É uma isca, sim. Colocada. Exatamente. Então, deixa eu, antes da gente partir para o final, se você que está nos acompanhando ao vivo, nessa primeira live,
Eu achei sensacional essa primeira live. Passou muita gente aqui pela live, muita gente simultânea, muita gente de passagem. Eu quero que você tenha alguma experiência com alguém, narcisismo e tal. Você quer falar? Eu não costumo abrir, não, mas vamos abrir. Chama aqui, se você tiver uma foto que não seja uma foto parecida com fake, eu vou te aceitar. Mas você tem alguma experiência com alguém? Você já passou por alguma coisa semelhante e tal? Chama aqui que nós vamos aceitar a tua entrada na live para você ter 1 minuto. Aqui o Renato Mello está falando, aconteceu exatamente isso comigo. Sou instrutor de Muay Thai e minha ex estava treinando comigo, sendo minha aluna, e está falando mal de mim para os outros alunos, na verdade, me caluniando. Ou seja, é padrão isso? Ou pode na maioria dos casos? Como é que é? Não. Não é padrão, não é padrão, mas acontece. Acontece porque se tem uma pessoa que preza pela aparência, pela boa imagem, pela boa conduta, é o próprio narcisista. E ele não pode sair na história como o que foi o causador do problema. Então, essa pessoa sempre tem que sair como o herói ou a vítima. E ali ele vai se vitimizar naquela situação. Na verdade, eles fazem tudo de caso pensado já para sair como um ou outro, né? Ó, Sim. pessoal que a gente está aqui, você pode mandar sua mensagem ou pedir para entrar aqui na live, eu vou aceitar. Eu já tenho 3 pedidos aqui, mas são 3 fotos super estranhas, não vou aceitar não. Não, daqui a pouco entra uma bobeira aqui na live, aí, É verdade. ou seja, não dá. Então, você que quer, comenta aí, ó, eu quero participar, quero entrar ao vivo. A gente vai proporcionar você entrar ao vivo. Lilian, eu quero, enquanto o pessoal vai pedir para entrar ou não, eu quero te pedir o seguinte, como é que você se interessou por esse assunto? Quando foi que você decidiu trabalhar em cima disso? Hoje Uhum. trabalha com um trabalho voltado para as vítimas, né? Você não faz um Sim, trabalho sim. voltado para o narcisista, né? Eu sou um caso típico de uma pessoa que teve envolvida também num relacionamento abusivo e procurei saber o que foi que aconteceu comigo em uma pessoa que tinha o meu conhecimento, né, a minha independência, sempre fui uma pessoa do bem, por que que isso aconteceu comigo? E depois de ter passado por esse relacionamento, eu busquei saber o que foi que aconteceu comigo. E aí sim eu tive acesso a todo esse material, tive acesso a mentorias no exterior, onde eu pude perceber que lá os estudos sobre narcisismo são muito mais avançados do que aqui no nosso país, e ali pude perceber que esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos poderia ajudar a libertar muitas pessoas a não perderem mais tempo com esses predadores sociais. Você então teve um caso contigo que você encontrou Sim, uma pessoa narcisista. aconteceu comigo, sim, Isso sim, você é isso mesmo. é igual aqui eu e minha esposa. Minha esposa está aqui do lado, não está podendo aparecer agora. A gente também se interessou pelo assunto, pelo fato de encontrar algumas pessoas Com as narcisistas. pessoas, sim, sim. Hoje ela está até na faculdade de psicanalista. Tá Então, vendo? Foi se interessando, né, pelo assunto. é o mesmo caso seu. Sim, sim, sim. E isso me acordou, e isso fez o meu propósito de vida agora, em poder ajudar outras pessoas. Bom, na verdade, é super interessante, o assunto ele é super interessante. Existem mais pessoas que sofrem com isso do que a gente até imagina, né? Há casos que você vê no noticiário como um caso corriqueiro do dia a dia, você não Uhum.
que aquilo dali é fruto de um relacionamento narcisista, né? Sim, sim, sim. É uma característica própria, assim como você até mencionou, né? Que Sim, pessoas que estão sofrendo, que pensaram ali, estão. Eu só realmente eu encontro isso com bastante complexidade. Por quê? Porque é uma situação que a informação ela é muito importante, só que a informação ela é importante para você não entrar. Porque depois que você entra, para você sair é muito complicado, é né? verdade. Porque você falou de independência financeira, uma dica, né, da mulher que está Sim, vítima. Só que se uma mulher depende do grau do narcisista dela, né? Porque se ela não é. pode nem sair de casa, ela nunca vai poder dar aquele restart na vida dela. Uhum, uhum, exato, exato, Para assumir que exatamente. está bem, né? Aqui, ó, Leandro Andrade, eu estou em um relacionamento e a pessoa que vive comigo sempre me diz que eu sou um narcisista. Como posso saber se eu não sou? Como ele pode saber se ele não é? Ele está em dúvida. Acho que deu uma travada Foi na. travada? Ah, tá. Agora voltou. Voltou, agora voltou. Ah, Eu posso desculpa. ler de novo ou você chegou a Não, eu entendi a pergunta. Ele quer saber se ele é o narcisista, não é isso? isso? Você conseguiria viver 24 horas do dia mentindo, dizendo coisas que não aconteceram, sem te embrulhar o estômago a ponto de você ter náuseas, a ponto de você ter o sentimento de que algo está errado? Se você não consegue fazer isso, você não é narcisista. O narcisista, ele consegue lidar com isso. Mentir o tempo todo. Sem ter motivos, sem ter justificativas, apenas pelo prazer de estar na liderança da situação, do que está acontecendo, ser o herói da situação, sempre é o herói ou é a vítima. Então é isso. Se você não consegue fazer isso, é porque você não é. Não se preocupe com isso, tá bom? Na Deve estar no verdade, grau 3 ou 4 ou 5, talvez, né? a gente está falando aqui, é uma dúvida. Todo mundo que sai dessa teia de aranha acaba Sim, achando que acaba. realmente é o narcisista, né? A Isso pessoa. acontece, uhum, porque quando você tem um relacionamento a longo prazo com alguém existe troca de comportamentos. E você acaba por assimilar alguns tipos de comportamento tóxicos e agressivos também. E acaba por não querer desagradar aquele parceiro que está ali do seu lado, agir da mesma forma. Então você, depois que se separa, você que depois que se desvencilha, você precisa ter um tempo para você higienizar a sua mente. Por isso que eu falo muito sobre o resgate da identidade, da autoestima, da essência, porque você não é mais quem você costumava ser. Esse é o motivo de você ter alguns traços, algumas atividades parecidas com o abusador. Na verdade, o poder de persuasão do narcisista ele é tão grande que ele acaba também até te convencendo que você pode ser um narcisista, né? Sim, Aqui a sim. Aí vai de tudo. Aline está perguntando aqui quais os danos patológicos que um narcisista pode causar na vítima. Quando você convive com um abusador, você vive pisando em ovos o tempo todo. E isso desencadeia no seu organismo o estresse que isso causa no organismo. Ele faz você produzir cortisol, que é o hormônio que a gente produz quando estamos debaixo de estresse, em excesso. E aquele cortisol em excesso, ele pode desencadear muitas atividades dentro de você que você, a primeiro momento, não está vendo.
Mas existem casos de doenças, principalmente autoimunes, coceiras da pele sem explicação, alergias desenvolvidas, pessoas que desenvolvem fibromialgia, inclusive, por conta do estresse, tantos anos vivido ao lado dessa pessoa. A Michelle diz que conhece algumas pessoas assim. Como identificar um narcisista mais rápido para que as consequências sejam menores? Aí que está o problema, né? É difícil. Quando você conhece uma pessoa, tente identificar traços nessa pessoa empáticos. Essa pessoa trata bem as pessoas ao redor? Essa pessoa ouve realmente, de fato, o que você está falando? Ou no primeiro momento essa pessoa só fala de si mesmo? Tudo é sobre essa pessoa? Não te ouve de uma forma, não olha nos seus olhos, de uma forma que realmente esteja interessado ali no assunto? Como que trata os familiares? Como que trata os amigos? Quais são os frutos que essa pessoa dá? Quais são os frutos? Essa é a pergunta que você tem que ver, que você tem que tentar identificar ali nos primeiros encontros. O Leandro Andrade fala, obrigado, ele sempre me coloca como errado do relacionamento. Isso é normal. Desculpa por... Sim, porque sempre é a vítima ou o herói da situação. Em uma discussão, a pessoa decepou uma parte da minha orelha. Porra, Leandro, aí tá... Aí, complicado. Aí... É complicado. É aquela falta de capacidade de entrar no embate de uma forma adulta, né? Não tem essa capacidade de entrar no embate de uma forma adulta. Independente da pessoa ser narcisista ou não. Independente. É o que a gente falou no início. Não, sim. Não tem que mais viver. Não espera. Você não precisa esperar um diagnóstico. Exato. Na verdade, é o seguinte, relacionamento, seja ele de amizade, casamento e tal, relacionamento é aquele que acrescenta. Sim. Começou a diminuir, esquece. Entendeu? Não dá. Começou a diminuir, por isso, esquece. Relacionamento... É que quando você precisa se automutilar para você encaixar no ego de alguém, aí você precisa se perguntar 2 vezes se realmente vale a pena ficar do lado dessa pessoa. Se você não pode ser você mesmo do lado dessa pessoa, você vai ser você ao lado de quem? Não, verdade. Então, Lilian, eu quero que você, nesse momento, assim, você explique. Existem muitas pessoas que vêm passando aqui na nossa timeline e estão com problema, né? Estão respondo aí que tem problemas e tal. Você... Aqui, ó, tá chegando mais perguntas, ó. A pessoa que tem o sinais narcisista tem como curar? E como curar? A gente já conversou que não. Cura. Não, a gente já falou sobre isso. Já era, acabou. Não vai recuperar. Não dá, não tem. Um dos grandes erros das pessoas, né? Vou tentar curar o fulano, vou tentar recuperar. Achar que você precisa carregar nas costas alguém, né? Sendo que isso é individual. A salvação é individual. Quer dizer, a pessoa, ela é responsável por si própria. Você não tem que carregar ninguém nas costas. Não tem cura, já era. A pessoa pode ser aí melhor. Você, o narcisista, ele tem um poder vamos botar, de te convencer, mesmo te fazendo mal, de que ele é uma boa pessoa. Sim. É uma boa pessoa. Você acaba, pela tua empatia, acreditando sempre na melhora. Sim. E a manipulação. Exato. Então, como a gente estava falando aqui, né? Lilian, como essa pessoa pode procurar? Você traz hoje mentoria? O que você traz para essa galera aí que está precisando, de uma ter se tratar, né? Pelo fato de ter encontrado uma pessoa narcisista na vida dela, ou identificar, enfim. Qual tipo de trabalho que você desenvolve hoje para essas pessoas? O que eu costumo dizer, Tiago, é que sozinha, você não vai conseguir se curar. Sim, você está doente. Por que eu digo isso? É impossível sair de um relacionamento abusivo,
sem você ter sequelas. E você precisa de um, né, de um esforço maior, você precisa buscar, procurar algo para você poder saber o que houve com você. E aí sim você se tratar, se curar, se libertar. Hoje eu tenho uma mentoria que se chama A Jornada. Em maio nós vamos ter novas turmas. E nas minhas redes sociais eu tenho link, eu tenho todas as informações necessárias para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. E eu também tenho nas redes vizinhas com o mesmo nome, canais onde eu tenho vídeos semanais e até mesmo diários em se tratando de TikTok. Então, o pessoal que está aí na live, tem algumas pessoas simultâneas na live, você que vai assistir depois essa live com a gente, que vai ficar aqui gravada, vou deixar ela aqui para você rever essa live. Nós vamos fazer cortes dessa live também junto com a Lilian, como se fosse realmente ali o podcast. Vai lá na rede da Lilian, segue ela aí. A rede é Lilian, vamos botar aqui. Rioch, com H. Lilian? Lilian Rioch, com Rioch. H. Isso, H-I-O-K-I. Então fiz a chamada errada. Foi? Lilian, né? Foi mesmo? No stories ali, Lilian Rioch. Então, ó, isso. Eu fiquei até na dúvida. Foi. Lilian Rioch. Isso. Arroba Rioch, tá? Isso. O Rioch com H. Com H. Vai lá. Com H-I. Isso. Vai lá, segue ela agora. Vai ser um prazer. O narcisista costuma tentar virar pessoas uma contra as outras? Sim, principalmente as mulheres narcisistas. Porque são pessoas que amam o caos. Não querem a paz mundial. Eles querem o caos, transtornos, quer confusão. Então é muito, muito comum disseminarem fofocas, intrigas, por conta da inveja. É isso aí. Então, ó, eu vou fixar aqui, a Aline botou aqui, ó. Vou fixar aqui a Lilian Rioch. Falei isso. Certo. Lilian Rioch, vai lá, isso segue mesmo. ali. Independente do horário que você vê essa live, você que está ao vivo aqui com a gente, você que vai assistir depois, segue lá. Lembrando que essa é a nossa primeira live de várias lives que nós vamos fazer. Sem dúvida. Com certeza. A Lilian, em outra oportunidade, nós vamos trazer. O assunto rendeu muito, foi muito legal. Muito verdade. Bom, né? Ficaram coisas ainda na minha cabeça para falar ainda. Quer falar? Fala alguma coisa. Não, a gente vai ser uma entrada para a próxima live. Então, é um assunto que, olha só, vou te falar. Realmente foi um bate-papo muito legal. Muito legal mesmo. Amei também, foi muito bom, é verdade. Um papo que deu para a gente esclarecer a maioria das dúvidas que as pessoas têm sobre um assunto muito desconhecido popularmente, né? Então, sim, é verdade. Popularmente é um assunto totalmente desconhecido e muita gente sofre sem saber. Então, exatamente. Você que está ao vivo, qualquer dúvida que você quiser, você pode ir lá na Lilian, ela vai te responder. Sim. Ela é a profissional da área. Eu estou aqui com o perguntando um monte. Um prazer. Então, eu perguntei um monte de coisa para a Lilian e ela prontamente aqui respondeu brilhantemente todas as perguntas como profissional da área e conhecedora que é, expert no assunto. Então, vai lá, segue ela, pergunta lá, manda mensagem e é para isso que a gente está aqui no Papo Flanco. Isso aí. O nome já existe por causa disso. É um bate-papo. Eu gosto de bater papo, eu gosto de trazer novas informações, novos conhecimentos. Esse daqui é o meu hobby, não é o meu trabalho. Eu um dia quero isso. Por enquanto, é o meu hobby. O meu hobby é receber as pessoas no podcast para falar sobre vários assuntos e agora também na live. Então, toda segunda-feira a gente vai trazer um profissional diferente, uma conversa, um assunto diferente, 8 horas da noite para conversar. E eu tenho certeza, Lili, que hoje a gente começou com o pé direito
e foi muito bom conversar sobre isso, sobre narcisismo. Muita gente comentando, botando as suas experiências, né? E a gente pôde aí responder. Obrigado Que por bom. ter aceitado esse Imagina que é bate-papo isso. comigo. Obrigado mesmo. Você Eu que tem algum agradeço a oportunidade. final? Eu sei que eu falo pra caramba também. Se tem uma consideração final, fala aí antes da gente encerrar essa live. Eu só gostaria que você soubesse que você não está sozinho nem sozinha e que existe saída. Existe saída. Eu sei que é difícil, mas quando você sabe com o que você está lidando, nunca mais tem como você estar numa situação de que não sei o que está mais acontecendo. Uma vez que você vê o problema, agora você já sabe da solução. É isso aí. Então, ó, caso você tenha mais alguma dúvida, como eu disse, segue lá a Lília, vai lá, procura ela, porque o segredo é não entrar. Mas se É, entrou, verdade. se entrou, cada caso é um caso. Para isso existe a mentoria dela, Uhum. porque cada caso é um caso que você vai ter ali uma mentoria direcionada para aquilo que você pode decidir fazer o melhor para você. Então, para todo Exato. mundo que está me acompanhando até agora, eu, junto com a Lilian aqui nesse bate-papo, agradeço a vocês. Muito obrigado por estar conosco até esse momento, até essa hora. Amanhã, 3 horas da tarde, a gente vai receber a Camila Rossado. A Camila é influenciadora, cantora, participou de vários realities de televisão e vai estar junto com a gente no podcast direto do estúdio, né, lá no Papo Flanco. Então nós vamos transmitir ao vivo aqui também no Instagram e na quarta-feira nós vamos estar também com o Daniel Penafirme. Daniel Penafirme era repórter do SBT Rio, jornalista de vários anos aí na televisão, SBT e outros veículos de comunicação. Hoje está engajado em algumas causas sociais e ele vai estar explicando. Daniel Penafirme, para quem não conhece, tem uma característica muito polêmica que em todas as informações e matérias jornalísticas que ele trouxe. Então, vou estar trazendo eles para vocês também. E já que a gente está falando sobre narcisismo hoje, sexta-feira, sem ser essa agora, a outra, nós vamos estar recebendo também a doutora Mônica Borges, direto do estúdio lá do podcast, também para falar sobre narcisismo. Minha raiva é tanta de narcisista que eu trouxe 2 profissionais para conversar. Eu quero que os narcisistas se explodam, entendeu? Então eu trouxe hoje a Lilian e na outra sexta-feira vem a Mônica Borges, só que dessa vez no estúdio do podcast também para conversar sobre narcisismo. Quer dizer, não vai ter mais desculpa para ninguém, né? Não saber do que se trata, né? Não vai É isso mesmo. para ninguém. Encontrou um narcisista, passa do outro lado da rua. Esquece que ele É isso mesmo. É isso mesmo. Lilian, Foi um prazer, viu, Thiago? tá? Muito obrigada, viu, pelo convite. Espero que em breve a gente se veja de novo. Não, vamos ver sim. Foi sensacional a nossa conversa. Muito bom. Realmente foi. Papo, de verdade, foi muito bom a nossa conversa hoje, matou. A minha esposa está aqui do lado, quase pulando do sofá, porque ela tinha um monte de dúvida, queria tirar um monte de dúvidas. Se fosse possível, a gente fazer uma live só para ela tirar vamos fazer, só marcar. Mas ela está aqui, eu quero falar um monte de coisa, não consegui. Então, outras oportunidades para a gente trazer mais live. Obrigado, tá? Combinado. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Segue aí, tá? Tchau, gente. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.